Bom, então, hoje a gente vai conversar sobre essa questão da fluidez financeira na vida dos empreendedores, né? Todos vocês que me acompanham aqui, a grande maioria é formada por mulheres empreendedoras, homens empreendedores. Então a gente vai falar sobre essa questão, né? Como é que a finança entra na nossa vida nesse processo de empreender. E hoje eu quero mostrar para vocês a partir de uma representação, que eu espero que fique muito compreensível para vocês, tá? A gente vai falar sobre o seu medo como empreendedora de gerar fluxo de dinheiro, né? Um fluxo de dinheiro constante, equilibrado na tua vida. Então imagina que esse aqui é o pote de dinheiro, que eu espero que vocês estejam vendo. Eu vou chegar até um pouquinho para cá, porque eu quero que vocês vejam o pote de dinheiro. Então imagina aqui, a gente vai estar falando aqui sobre o medo de dar errado, de ter que voltar atrás no processo em que eu vou empreender. Quando eu vou empreender, qual é a minha medida de sucesso? Na grande maioria das vezes está relacionada ao retorno desse negócio, né? É esse retorno do negócio, o retorno financeiro, claro que o reconhecimento, a satisfação, tudo isso tá junto, mas esse retorno financeiro, ele é muito importante para todos, né? E nós temos alguns medos, né? Existem algumas dinâmicas de medo que mudam muito a nossa postura para que a coisa dê certo ou não. Então eu vou colocar o primeiro medo aqui, que é o medo de não ganhar dinheiro. Você fala, como assim? Você coloca lá o potinho de ouro e entra primeiro com medo de não ganhar dinheiro. Sim, esse é um dos medos que a gente tem, né? Você fala assim, eu vou começar aquele negócio, ou eu vou trabalhar como terapeuta, ou eu vou fazer algo. E se não der dinheiro? É o primeiro medo que pinta pra gente, né? Então, o primeiro medo tá aqui, que é o medo do dinheiro. Olá, seja bem-vinda, Karina. Que bom que você tá aqui com a gente. O segundo medo que a gente tem, a gente falou sobre o medo de não ganhar dinheiro. Aí o segundo medo é um medo que vem sobre não ser boa. A gente tem medo de não ser bom, né? Tem medo de não entregar um bom produto. A gente tem medo de tentei, estudei, mas não fui boa o suficiente. A gente tem medo de não ser boa o suficiente. A gente tem medo de não ter clientes, né? Então eu tenho medo de não ter cliente. Esse é um dos medos que atrapalham a fluidez financeira. O outro medo muito comum hoje para os terapeutas, para os empreendedores que sabem que as redes sociais é um caminho de comunicação, né? Se você não está numa rede social, você não está em lugar nenhum, porque esse aqui é o local onde as pessoas ficam sabendo da gente, as pessoas ficam sabendo do nosso negócio. Então, a gente tem um medo da rede social, né? Quantos medos a gente não sente quando vem aqui fazer uma live, quando vai fazer um post, quando vai colocar uma opinião, uma legenda. Então, o medo da rede social. E vamos lá. Ainda não acabou. Bem que podia já ter acabado, já chega de tanto medo, né? Mas ainda tem o medo de não ter apoio, de estar sozinha, de ter que estar ralando, da família não apoiar. Tenho medo de não ter o apoio e tenho medo de não dar conta. Não dei conta, preciso voltar atrás. E aí vem um medaço, né? Então, imagina você com todos esses medos aqui, o que você criou em relação ao seu pote de ouro, a sua capacidade de entrega e de ter retorno, ao equilíbrio entre o dar e receber.
que é o serviço que eu presto e a remuneração que eu recebo. Você criou aqui uma barreira. Percebe que agora tem aqui uma barreira para que aconteça todo esse movimento que você deseja. Mas bacana, Hilda, tudo bem, mas vamos olhar um pouco melhor cada barreira dessa? Então vamos olhar. Quando eu penso que pode não dar dinheiro, eu tenho medo de não ganhar dinheiro, eu penso nos boletos para pagar. Cara, não vou ter dinheiro para pagar boleto, ou eu tenho muito medo da dependência financeira. Eu vou ficar dependendo de alguém, ou do meu marido, ou dos meus pais. Eu vou ficar dependente de algo. Então eu me canso só de pensar, né, que eu vou estar dependente. O segundo medo que a gente falou é o medo de não ser boa. E quando a gente fala do ponto do não ser boa, gente, tem muita coisa aí. Quando eu penso que eu não sou boa, o que eu faço? Eu procrastino, fico procurando um monte de solução pronta por aí, frases mágicas, né? Fico fazendo 1000 cursos, eu nunca tô pronta, eu tenho que fazer um curso atrás do outro, e outro curso, e outro curso, e outro curso. Não vou tentar agora não, porque primeiro eu vou fazer o curso tal, aí depois eu tento, aí depois eu faço. Então eu fico no meu medo de não ser boa, atrás de 1000 cursos. Dentro do meu medo de não ser boa, tem também a necessidade de aprovação. Então eu fico toda hora contando tudo que eu penso para todo mundo, para perguntar: o que você acha? Vai ser legal? Tá bom? Vai dar certo? Eu fico nessa ânsia de buscar uma aprovação. Eu tenho a paralisação, porque tem gente que quando acha que não é boa, ela paralisa. Ela não faz nada, ela não se movimenta, né? Então, ela paralisa e perde o foco. Gente, só o medo de não ser boa dava uma live inteira, né? Porque vocês viram quantos comportamentos a gente tem a partir desse medo? A partir do medo de não ser boa? Agora, quando a gente fala sobre o equilíbrio financeiro, sobre a prosperidade financeira, vocês acham que essa pessoa vai fazer um movimento em direção à prosperidade? Não, né? Se ela estava olhando para lá, o que ela faz, ela vira o contrário. Por quê? Porque são muitos medos em relação a isso. O não ser boa é um medo que dá uma paralisada na gente, tá? Bom, o outro medo foi o medo do não ter clientes. Ai, mas será que eu vou conseguir atrair clientes? Será que os clientes vão gostar de mim? Será que o cliente vai me criticar? Será que o cliente vai para as redes sociais falar de mim, né? E se eu cobrar? E se o cliente achar caro? Tem uma série de questões que te levam a ter o medo de não ter o cliente. Depois, a gente falou sobre o medo das redes sociais. Lembrar que o amarelinho é o medo das redes sociais. E no medo das redes sociais, nas redes sociais eu tenho todo o medo de julgamento, né? Esse é o meu medo da rede social. As pessoas vão me chamar de blogueirinha, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão achar que eu não faço nada, só fico lá fazendo stories, né? As pessoas vão achar que nem faço nada, né? Só fico lá na internet. Então eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu tenho medo do julgamento. Depois eu tenho medo de não ter apoio. Ih, gente, agora que eu vi que tenho medo que tá fora. Peraí, vamos juntar os medinhos aqui, ó. Que um ficou fora da cena. Então eu tenho medo de não ter apoio. Eu tô sozinha, eu tenho que tocar tudo, ninguém me ajuda, ninguém coopera. Então isso são coisas que também me levam a esse medo de não conseguir, né? E o último medo é o medo do não dar conta. E aí quando eu não dou conta, eu tenho medo de... Tenho a vergonha de ter que voltar atrás, eu tenho a vergonha de falar para a pessoa que falou para mim que ia dar tudo errado, que não ia dar certo. Eu tenho medo de falar isso para essa pessoa, eu tenho medo de falar para a pessoa que também me apoiou, que por algum motivo a questão não deu certo. Então agora é muito importante entender para mim aonde você se identificou,
Sabe, qual medo você percebeu que você tem? Escreve para mim no chat. Qual medo? Ah, eu percebi que eu tenho desses medos que estão aí, desses 6 medos, eu percebi que eu tenho 2 que me atrapalham mais, 2 que me paralisam mais. Qual é o medo que você tem que mais te deixa paralisada? Escreve para mim que eu quero saber. Ai, ó, Papo de Bruxa colocou que ela tem todos esses medos. Não, né? Todos esses 6, então o fluxo do dinheiro aí tá muito interrompido, amiga. Não pode, né? É medo demais. E esses medos fazem com que a gente não vá para a ação, né? Eu tenho uma professora que diz que 80% é força de ação, né? E 20% que é estratégia. Então a gente precisa ter muita força de ação, né? Então, com todos esses medos aqui, se tá ruim, né, amiga? Não, mas vamos resolver. Vamos tirar essa barreira aqui da nossa frente. Vamos resolver isso, a coisa vai melhorar, né? Gente, mas quem aí? Conta pra mim um pouco mais aí. Ah, eu percebi que eu tenho muito medo de não ter cliente, eu tenho medo de não ser boa, ou eu tenho medo de não ganhar dinheiro, eu tenho medo das redes sociais. Me conta aí um pouco. Medo de não ser boa o suficiente, que a Michelle colocou. Tá. O medo de não ser boa o suficiente traz uma série de comportamentos, né? Que eu trouxe 6 comportamentos só sobre o medo de não ser boa, né? Dava pra fazer uma live só pra falar dele. Mais o que, gente? Conta pra mim aí mais o que? O medo do que vocês têm? Quando a gente pensa na prosperidade, né? Coisas que podem nos afastar da prosperidade. Eu quero começar a falar para vocês um pouco das ações, né? Lembrando assim, isso aqui não é uma constelação, tá? Não tô fazendo a constelação de ninguém, do negócio de ninguém ou sobre o dinheiro de ninguém. A gente está, eu aproveitei aqui o boneco para exemplificar os medos que nos afastam da prosperidade financeira, tá? Como um empreendedor ou como um CLT, muitas vezes esse medo pode estar barrando a tua carreira, pode estar barrando o seu desenvolvimento, tá? Então, só para lembrar que tem essa questão. Bom, então vamos lá. Vamos voltar para falar um pouco sobre o primeiro medo que eu coloquei, né? O primeiro medo que eu coloquei foi o medo de não ganhar dinheiro. O primeiro medo foi o medo de não ganhar dinheiro. E quando a gente pensa nisso, que a gente fala assim, eu vou abrir um perfil no Instagram, vou falar do meu trabalho, vou oferecer meus cursos, vou oferecer minhas mentorias, mas e se eu não ganhar dinheiro? Quando eu penso no ganhar dinheiro, eu falo, cara, eu não vou pagar meus boletos, né? Se o dinheiro não entra, eu não pago meu boleto. E quando eu penso em ganhar dinheiro, eu já penso em qual é o meu custo fixo para estar numa rede social? Qual é o meu fluxo de dinheiro que eu vou precisar de entrada? Por quê? Porque você pode ter uma entrada de dinheiro, sim, mas que não paga o custo, né? Porque a gente sabe que você tem que pagar a internet, você tem que ter um celular melhor, você tem que ter uma iluminação boa, tem uma série de coisas aí que podem impactar nesse resultado. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é que a gente tem que sair para trabalhar todos os dias. Quando você trabalha no online, gente, estar no online é estar trabalhando. Não olhe para o online e pense que eu tô lá. Se você estiver no online, se você estiver no Instagram só consumindo conteúdo, aí você vai estar com uma postura que não é a postura de quem está ali como uma empreendedora, como alguém que presta um serviço. É importante que você esteja ali como uma profissional. Então, eu estou ali saindo para trabalhar todo dia. O outro ponto do não ganhar dinheiro está muito relacionado com a dinâmica familiar também. E aqui a gente não vai entrar nesse ponto, porque como eu falei, isso não é uma constelação de ninguém, mas a gente precisa entender
quais eram as questões com dinheiro da minha família que eu estou repetindo. Eu posso estar num processo de repetição da minha família quando eu penso sobre o dinheiro. Depois a gente falou, antes de eu explicar isso, deixa eu ver aqui o comentário. Papo de Bruxa botou, acho que o que mais tenho medo é das redes sociais, principalmente fazer vídeo. E também acho que preciso me especializar mais. Ai, bacana, bacana. A gente vai falar também sobre isso, então. Então, quando a gente fala sobre o medo de não ser boa, que a Michelle colocou, que a Karina colocou, o medo de não ser boa, a gente faz com que a gente procrastine, né? Quando eu procrastino, eu não vou para ação e posso estar vinculada a uma dinâmica também de aguardar uma reparação familiar. Quando eu falo sobre a sistêmica, eu posso estar aguardando uma reparação, tá? E aí eu não faço nada, eu me distraio o tempo todo, o dia inteiro. E quando eu vejo, o dia passou e eu não fiz o que eu gostaria de fazer. Mas o não ser boa também está muito relacionado com a necessidade de aprovação, né? E aí, onde é que a gente busca aprovação? A gente busca aprovação na nossa família, com pai e mãe. É lá que vem a aprovação. É lá que a gente espera você é ótima, você, né? Você é muito competente, você é boa, você é capaz. Então, essa aprovação a gente procura lá. É lá que a gente encontra isso. Eu não posso vir para o mercado de trabalho, né? Que é onde que eu vou ganhar dinheiro? No mercado, né? Trabalhando. Esse é o caminho. Então, eu não posso vir para esse mercado de trabalho com uma postura de ser aprovada, de ser amada, de ser... Porque não é esse lugar. Eu não posso vir para cá com essa postura. Eu preciso vir para o mercado com uma postura adulta, né? O empreender é um jogo de adultos. Então, eu preciso vir com uma postura adulta para esse mercado. Então, a questão do eu procrastino, eu fico fazendo 1000 cursos porque eu acho que eu nunca estou pronta, eu acho que eu preciso sempre mais, ou eu paraliso, ou eu perco o foco, vai estar sempre muito relacionada a essa necessidade de aprovação. E isso a gente pega lá com os nossos pais. Então, eu preciso compreender aonde na minha família está a repetição do comportamento com dinheiro. Eu preciso compreender aonde que eu vou, né? Em qual lugar eu procuro esse reconhecimento, uma vez que o medo de não ser boa faz com que eu nem me mova, né? Quando eu penso no medo do cliente, quando eu penso no medo da crítica do cliente, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não é pessoal. O cliente, quando fala do seu produto, ele fala do seu produto, ele não fala sobre você. E a gente aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de considerar que o que a pessoa tá falando pra gente é sobre a gente, do produto é sobre a gente. Não é assim? A gente fala, a pessoa fala, eu não gostei da blusa que você fez, e a gente acha que a pessoa falou, eu não gostei de você, né? Então, gente, a crítica do cliente, primeiro, ela não é pessoal, e segundo, ela serve para lapidar o seu produto. Então, quando você pega o medo do cliente, que você pensa que aquilo que aquele cliente te disser vai servir para você lapidar o seu produto, isso dá uma, né? Você fala, opa, então bora. Ainda que o cliente diga para mim que isso ou aquilo não está tão bom, eu posso melhorar a partir daí. Então, o cliente fala pra gente muito sobre isso, né? Agora, tem uma frase que eu quero dizer para vocês que eu gosto muito, que é uma frase da Alessandra Camilo, e ela fala assim: a distância que nos separa do nosso cliente é a mesma distância que nos separa de nós mesmos. Entende? Então, assim, é uma frase para pensar, para dar uma meditada aí nisso, para ver o quanto também precisa de uma aproximação sua de você mesma, né? Para que a tua prosperidade possa fluir aqui nesse ponto.
Então, esse é o medo de não ter cliente. Depois, nós falamos sobre as redes sociais. E aí, a nossa amiga falou: eu tenho medo da rede social. Eu sinto medo de fazer vídeo, né? Então, gente, o medo da rede social, assim, vamos pensar na rede social, o que, que ela significa e qual o risco dela. A pessoa vai fazer, o que, que a pessoa pode fazer contra você, efetivamente? Ah, você fez uma live, a pessoa não gostou, você fez um post, a pessoa não gostou, você ofereceu o seu trabalho e a pessoa não gostou. O que efetivamente pode acontecer? A gente tem medo do julgamento, né? A gente tem medo se a pessoa vai entrar ali e vai falar mal do que a gente fez, se a pessoa vai falar, vai desqualificar o seu trabalho. A gente tem medo disso, né? Mas quando eu entendo que a rede social é o meu lugar de trabalho, se eu faço treinamento online, se eu dou mentoria online, se eu faço o atendimento da constelação online, gente, esse é o meu ambiente de trabalho. É ali que eu divulgo o meu trabalho, é ali que eu divulgo os meus saberes. É ali que as minhas clientes dão depoimento, percebe? Então, aquele ali é o meu lugar de trabalho. Então, quando eu olho para a rede social e penso nela como meu lugar de trabalho, e se você não está na rede social e se você está dentro de uma corporação, você pode ter o mesmo comportamento, o julgamento, o medo do julgamento é que pode fazer com que você não se desenvolva, ok? Deixa eu ler aqui o comentário. A Flávia botou: não consigo começar, acho que nunca estou preparada. Não tive nem pai nem mãe, fui adotada quando tinha 14 anos. Você está me descrevendo. Fui adotada por uma mulher que amaldiçoava o dinheiro. Sim, sim. Flávia, a gente traz essa questão familiar, sim, do cuidador, né? Às vezes a gente não é criado pelo pai e mãe, mas a gente tem um cuidador e dentro daquela família a gente acaba vendo um comportamento que é o comportamento que nos diz, nos indica a maneira de ser naquele local. E aí a gente passa a se comportar muitas vezes daquela forma para ser aceita naquele local, por aquele grupo, para fazer parte daquele grupo, tá? Então, mas não significa que você precise ser uma pessoa que continue fazendo isso, tá? Você pode fazer diferente, tá bom? Isso é um negócio que a gente olha muito dentro da constelação. Mas que bom que você percebeu, Flávia, que existem dinâmicas ocultas que atrapalham o fluxo do dinheiro na nossa vida. É sobre isso que eu vou falar lá na minha aula, né? Gente, aliás, eu vou dar uma aula no YouTube no dia 8 de julho, tá? Eu vou falar sobre essas dinâmicas aqui com mais profundidade. Então, vocês podem se inscrever nessa aula, o link tá lá na bio, tá? Venham participar da aula, vai ser bem mais profundo, né? Porque no YouTube a gente pode ir mais fundo nos temas, ter slide, ter maiores explicações. Então é isso. Então, quando eu penso na rede social, eu tenho medo do julgamento. Aí eu não vou fazer a live, eu não vou fazer o vídeo, porque o que vão falar? Ai, porque vai falar que meu cabelo não tá bom, vai dizer que eu tenho olheira, qual é o meu medo, né? Eu tenho um medo muito forte de julgamento, tá? É isso que acontece quando a gente pensa na rede social. Flávia, vem participar com a gente, tá? Não deixa de vir participar, não. É bem interessante você entender esses princípios e essas dinâmicas. Mas aqui já é um começo. Eu tenho certeza que vocês já vão compreender muitas coisas das dinâmicas que podem estar afastando vocês de um processo de divulgação do trabalho de vocês, do conhecimento de vocês. Lembra que eu falei na última aula? Gente, a gente não pode deixar dinheiro na mesa.
Deixar dinheiro na mesa é: eu sou competente, eu sei fazer, mas eu tenho medo de contar para as pessoas que eu sei fazer. Eu tenho medo de oferecer meu trabalho. Quando você faz isso, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Então, a gente não vai fazer mais, né? É essa a proposta. Então, vamos parar de deixar dinheiro na mesa. A rede social, ela não vai te fazer mal nenhum. Ela não vai te agredir fisicamente, né? Então, é olhar para isso tudo e se colocar numa posição de adulto, tá? O outro ponto que a gente falou foi a questão do não ter apoio. Lembra? A gente falou, eu posso não ter apoio nenhum, ninguém fica do meu lado, as pessoas falam, você quer, vai, se vira lá, é com você. Então, amiga, vai, é com você mesmo. A gente não pode esperar que as outras pessoas carreguem as nossas bolsas. A gente precisa carregar as nossas bolsas. Mas eu não dou conta porque é pesado. Peça uma ajuda, crie uma rede de apoio de pessoas que estejam dispostas a te ajudar, tá? Pensem nisso. Então, você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você já tem. Quando a gente está aqui na rede, quando a gente está fazendo uma live, você não precisa ter o celular Mega Blaster. Não precisa. Você não precisa ter o jogo de luz para poder iluminar e não dar sombra. Não precisa. Tá tudo bem se deu sombra. Tá tudo bem se não ficou tão bom assim a iluminação. Hoje dá pra gente fazer muita coisa, gente. Isso aqui é um universo que tem lugar para todo mundo, né? Então, comece com o que você tem, né? Não deixe de fazer por isso. E o último medo foi o do não dar conta. E quando a gente fala de não dar conta, ele vem muito associado ao ter que dar um passo atrás, né? Ter que voltar. Então, quando você faz um movimento para frente, né? Você foi lá fazer e ficou pesado, você não deu conta, você não tinha um planejamento, você não tinha a grana não estava sendo tão boa assim, você precisou voltar atrás. Gente, você nunca volta para o mesmo lugar. Isso é um negócio que a gente precisa ter muito claro, né? Então, eu tô botando os medos aqui pro lado para poder ficar mais claro. Então, esse aqui é o medo de não dar conta de voltar atrás. Quando eu penso que eu estou voltando atrás e que eu sinto muito medo, eu tô com medo de quem? Qual é a pior coisa que eu posso ouvir se eu precisar dar um passo atrás? E o principal é que o passo atrás, voltar atrás, nunca é para o mesmo lugar. Você já ganhou nesse processo conhecimento. Então você já não é mais a mesma pessoa, né? Você ganhou a oportunidade de lapidar. Lapidar o quê? Lapidar o seu produto. Lapidar o produto que você vai entregar para o seu cliente. Você tem essa oportunidade de lapidar. Você já preparou um produto, você já entregou, né? Então, assim, mas e se der tudo errado, eu tiver que voltar atrás? Beleza? Dá um passo atrás, pega impulso e volta. Entende? A gente dá um passo atrás para pegar impulso. Isso eu não lembro nem de quem eu escutei, mas foi a coisa mais maravilhosa que eu escutei. Dar um passo atrás eu boto o pé atrás e dou impulso e vou, tá? Esse é o movimento. Então, você, quando entende que tá dando um passo atrás, primeiro, você não tá voltando para o mesmo lugar que você estava. Segundo, que você tem chance de olhar para tudo isso que a gente falou e lapidar. Como a questão da opinião do cliente. A opinião do cliente te ajuda a lapidar o seu produto, lapidar o seu processo, lapidar a sua comunicação nas redes sociais, né? Então, olha quanto aprendizado você tem quando você olha para os seus medos e pensa como eu tiro o melhor deles. O que eu posso fazer com
todos esses medos? O que esses medos que eu tenho hoje querem me comunicar, querem dizer para mim? O Rô colocou aqui, gosto muito de falar, dar um passo para trás para dar dois para frente. Exatamente isso, exatamente isso. E a gente nunca volta para o mesmo lugar, né? Não, Rô, a gente sempre volta com músculo desenvolvido, a gente ganha musculatura nos nossos movimentos. Então, à medida em que a gente vai olhando para os nossos medos e encarando esses medos, eu começo a poder ficar mais de frente com o meu pote de ouro, né? Qual é o meu pote de ouro? Qual é o teu pote de ouro? O meu pote de ouro tá no desenvolvimento humano, tá como terapeuta, tá como todas essas coisas que eu falo aqui para vocês. Aqui é que tá o meu fluxo da prosperidade, né? Eu preciso sair para trabalhar todo dia. Lembra do boleto? Eu preciso só botar aqui na ordem. Então, ó, aqui a gente falou do dinheiro e aqui a gente falou do medo de não ser boa, né? Aqui tá a rede social. Muita gente não tá aqui porque tem medo da rede social. Gente muito boa que tem medo de vir aqui e falar do trabalho, né? E esse aqui eu lembro que era o ultiminho, era algo assim, né, gente? Assim. Então, perceberam que à medida em que a gente foi olhando os nossos medos, a gente foi tirando uma barreira de frente da gente. Você começa a poder se aproximar. Aproximar de onde está o fluxo do dinheiro. Ah, o fluxo do dinheiro está com o meu cliente. Sim. Sim, tá com eu saber planejar o meu dinheiro. Sim, né? Está aqui com essas coisas. Eu voltei à minha origem para poder pegar a força que eu precisava, para ter o reconhecimento que eu precisava, para ter o amor, para ter a aprovação que eu precisava. Eu não vim para as pessoas pedir que façam isso, porque não é aqui que a gente faz isso. A gente faz isso lá com papai e mamãe, né? Eu venho e mostro meu produto para a rede social. Então, gente, olha aqui, ó. Seu cliente está na... Eu não sei o quanto tá aparecendo para vocês por causa do comentário, mas para mim nem tanto. Deixa eu mexer aqui. O seu cliente está na rede social. É aqui que tá. E é aqui também que você vai encontrar a sua prosperidade, né? É nesse ponto. Então, o não ser boa eu resolvo no outro local, né? Quando eu penso que eu vou não ter apoio ou quando eu penso que eu não vou dar conta. Mas tem um outro tema que é importante trazer para vocês, assim, a gente falou aqui sobre o medo de não ganhar dinheiro. E a gente colocou aqui uma barreira, né? Ai, eu sinto medo disso, eu sinto um monte de medo, né? E a gente foi colocando os medos aqui e olhando como é que a gente resolvia cada medo desse. Qual era o movimento que eu preciso fazer para resolver esses medos que eu tinha. Mas tem um outro medo também muito forte na gente, que é o medo de ganhar o dinheiro. Talvez você fale assim, ah, Hilda, peraí, agora você ficou louca, né? Que história é essa de ter medo de ganhar dinheiro? Eu quero. A pergunta é, você quer mesmo? Quando você ganhar o seu dinheirinho, que você já tiver encarado todos esses medos e que você ganhar o seu dinheirinho, você vai ficar diferente de quem? De quem você vai ficar diferente na sua família? Isso pode ser um grande ponto de autossabotagem que pode fazer com que você não siga em frente com o seu negócio, que você pare, que você não faça todo o movimento que você poderia fazer, por exemplo. Então, quando eu ganho dinheiro, eu fico diferente de quem? Isso é um ponto que eu preciso compreender, né? O outro ponto é
E se eu ganhar? Eu vou saber administrar? Ai, meu Deus, vai dar um trabalho, eu tenho que fazer live, eu tenho que postar, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que entregar, né? Porque você tem que dar aula, você vai fazer atendimento, você vai... Ai, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou saber administrar? Ai, não vou saber administrar. Então, nem sei se eu quero ganhar muito dinheiro, porque ganhar dinheiro significa ter que administrar o dinheiro. E eu não sei se eu vou querer. Ah, acho que não. Entende? É um pensamento de autossabotagem, sim, que a gente está falando. E acontece de verdade, né? E o outro ponto do dinheiro também é o de perder. Muita gente se auto-sabota no processo de fazer com que as suas coisas deem certo, porque elas têm medo de perder o dinheiro, ganhar o dinheiro e perder. Então, muitas vezes, a dor de pensar em perder é muito maior do que a de ganhar. Então, uma vez que eu vou correr o risco de perder, eu não quero nem ganhar. Vocês nunca ouviram ninguém falar isso? Vocês já ouviram, né? Porque eu já ouvi gente falando assim: ai, se for para perder, eu não quero nem ganhar. Vivian, crenças e mais crenças. São muitas crenças em relação ao dinheiro que a gente tem. E a partir daí a gente acaba criando algumas justificativas, né? Então a gente precisa estar muito atenta para essas justificativas que a gente se dá, para não ganhar, para falar, tá bom esse pouquinho aqui, tá bom esse limite aqui, né? Às vezes são pessoas que a gente mantém na nossa vida porque a gente está ganhando menos, porque quando a gente ganha mais, existe um medo ali de desequilíbrio naquela relação que é importante. Tem uma série de dinâmicas que são ocultas, sim. É por isso que eu falo das dinâmicas ocultas das finanças, né? Porque sim, tem uma série de coisas que ficam ocultas, que a gente não se dá conta e que a gente vai criar ali determinados comportamentos que levem para aquela situação. Aí a gente fala, ai, ralo, não ganho dinheiro. Trabalho, o dinheiro não entra. Ai, todo o dinheiro que entra sai. O dinheiro já chega na minha mão com o destino certo. Vamos olhar para isso, vamos entender o que é isso. Por que isso está acontecendo? Porque se o dinheiro é uma energia de troca e se você está aí no mundo a serviço, fazendo o que você tem que fazer, fazendo bem, o que está acontecendo, né? A gente precisa entender. Bom, Papo de Bruxa botou só de você falar nisso, sentir o chakra cardíaco vibrar ansioso, mas dá logo ansiedade, né? Papo de Bruxa botou muito oculto, nunca havia pensado nisso. Mas é bem por aí e a gente não se dá conta. E a gente cria ali uma série de coisas, né? Ai, porque o mercado tá ruim, porque a internet tá ruim, porque tem que gastar dinheiro para isso, para aquilo eu não posso, porque o meu celular não sei o quê, ai, porque eu tenho vergonha de falar. A gente cria um monte de coisas, gente. E aí falando que ai, o dinheiro não vem, o dinheiro só se afasta de mim. Quando na verdade não é o dinheiro que se afasta de você, é você que se afasta dele. É você que não olha para ele. Porque quando eu olho, eu encaro uma série de coisas e eu olho para os medos. Porque cada medo que eu coloco aqui, eu afasto um pouquinho a minha prosperidade. Cada medo desse gera aqui um afastamento, cria aqui uma barreira que faz com que eu não vá. Eu não vou, tem muita coisa aqui na frente. Ainda que eu queira, eu fico esbarrando a todo momento num dos meus medos. E aí não vou. E aí a coisa não flui, a coisa não acontece. Então, a gente fica muito com medo de não conseguir dar conta no final. Porque imagina, é um combo. Isso aqui, gente, é um combo. Vamos pedir um combo no McDonald's? É um combo de medos que a gente junta tudo
e fala, ai, vambora, agora eu vou trabalhar. Vai como? Não vai, não vai, vai procrastinar, vai fazer outra coisa, vai arrumar uma desculpa. E desculpa boa, tá? Porque somos todas muito inteligentes aqui. A gente não arruma desculpinha boba, não. A gente só desculpa boa. Vivian, medos intrínsecos, exatamente isso. Exatamente, como botou ali a Saroia Noivas, é desse jeito. É bem assim, bem desse jeitinho mesmo. Bem dessa forma. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar para esses medos, porque alguns medos eles são reais e outros medos são imaginários. E a gente passa muito mais tempo tomando decisões com base no nosso imaginário, né? E não com base na realidade. Então hoje eu posso vir aqui e fazer a live, mas foi sempre assim? Claro que não. Claro que não, claro que eu senti medo muitas vezes. Falei, não vou, ninguém vai, tá, tudo bem. Aí quando você começa a vir, você começa a ganhar o quê? Musculatura. Você volta para um outro lugar, né? Então eu sou a Hilda que já fez live. Você também vai ser a pessoa que, nossa, já fui lá, já abri um perfil, já coloquei meu produto, já atraí cliente, já conversei com cliente, já falei de preço. Quando a gente começa no empreendedorismo, a gente fica ali meio, ai, como é que eu vou falar do preço? Ai, será que meu preço é bom? Será que meu preço é alto? Será que é baixo? Né? Você não olha para o valor que você entrega, você olha para o número que você vai entregar para o cliente. E depois, com o tempo, você vai descobrindo que não. Tudo bem, né? Às vezes o cliente não é um cliente para você, é só isso, não é sobre você. Lembra quando eu falei aqui sobre a questão das opiniões do cliente? Qual era a opinião do cliente? Esse era a opinião do cliente, eu acho. Não, gente, o negócio é todo fora. Esse era o medo, esse era a opinião do cliente. Então, a opinião do cliente, lembra? Não é sobre você. Não é sobre você. Quando você vai fazer, você oferece o seu produto e o cliente não compra, não é sobre você. Não é sobre você. Então é isso que a gente precisa estar ciente. O que ali é sobre mim? Quando o cliente reclama do seu produto, é do seu produto. Olha para aquilo e fala, que oportunidade de lapidar que essa pessoa está me dando. Uma baita uma baita oportunidade de lapidar o meu produto e fazer com que o cliente fique mais satisfeito da próxima vez. O que você não pode é parar, pegar aqui o seu medo de não ser boa e falar, nada de cliente. Ah, mas eu quero dinheiro ainda, tá? Mas nada de cliente. Nada de rede social, nada de tentar sem ter apoio. Então, amiga, tu tá parada, né? Você vai ficar parada. Porque não tem como. Você enfileira aqui seu medinho e tá quase se colocando aqui, ó. Quase fechando o cerco aqui entre você e a prosperidade tá lá. Quase fora de visão a prosperidade, né? De tanta proteção. Peraí que eu vou até botar aqui do lado para vocês compreenderem bem, assim, ó. Pode parecer bonitinho, mas olha como você fica. Tá vendo? Tá vendo? Os medos todos aqui em volta e você aqui dentro de um raio de proteção, né? Proteção contra a sua prosperidade. O seu movimento de prosperidade. Você precisa entender que dinâmicas são essas, que a gente falou lá no início. Que dinâmicas são essas que te impedem de ir para o fluxo da prosperidade? Lembrando que uma delas é blindada pelo medo, exatamente isso aqui. A gente se blinda pelo medo e a gente não vai. Lembrando que uma delas, sim, é também o medo de ganhar o dinheiro, né?
Então, sim, tem medo de ganhar, porque quando a gente ganha algumas coisas, gente, tudo é escolha, vamos combinar que tudo é uma escolha. Então, quando a gente ganha algumas coisas, a gente deixa de fazer, né? Algumas coisas vão mudar. Você não vai mais ter tanto tempo livre, provavelmente, muito mais. E no início, principalmente, quem já começou a empreender sabe, a gente pratica muito, a gente trabalha muito, né? Você vai ficar um pouco diferente de algumas pessoas, sim. E às vezes a gente não quer, por uma questão de pertencimento, por uma questão de lealdade sistêmica, por uma questão de amor cego. São dinâmicas que podem fazer com que você não consiga. Você fala, o dinheiro parece bloqueado na minha vida. É isso que eu escuto, o dinheiro parece bloqueado, ele não vem, né? E aí, quando a gente olha o que você construiu para se blindar, como disse a Vivian, você se blindou por uma série de medos e muitos deles são dinâmicas familiares, sim, e que precisam ser olhadas. A gente fica cercada de dúvidas, exatamente isso, Sueli, a gente fica cercada de dúvidas e aí as dúvidas, elas não nos colocam para frente, né? As dúvidas nos atraem para uma posição de proteção. Elas fazem com que surjam nas nossas mentes uma série de pensamentos que são sabotadores, sim, mas que são muito bem justificados. Como eu falei, nós somos muito inteligentes. A gente não dá desculpinha boba, não. A gente dá desculpa com justificativa bonita, né? Aquela coisa que enche uma folha de A4 só de justificativa, né? Porque a gente é dessas, né? A gente faz isso. Então, a gente precisa estar atento a essas dinâmicas e a esses medos para poder tirar do nosso jogo esse medo de não conseguir dar conta. Por que a gente tem medo de não conseguir dar conta? Porque olha só a barreira que a gente cria. Né? Olha de quanta coisa a gente falou. A gente falou do medo de não ganhar dinheiro, do medo de não ter cliente, do medo de não ser boa. A gente falou do medo de não ter apoio. A gente falou do medo de não dar conta. A gente falou do medo das redes sociais. Olha quantos medos a gente falou. E de cada medo desse tem um desdobramento. Então, eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de colocar valor, eu não consigo ver nem o meu valor, então eu tenho medo de colocar valor, eu tenho medo de falar meu preço para o cliente. Eu tenho medo de dizer quanto vale aquilo que eu entrego para ele. Por quê? Porque eu não sei se eu sou boa o suficiente. Percebe? Aí uma coisa vai puxando a outra, fica meio uma engrenagem. Opa! Fica aqui. Fica meio ali uma engrenagem, né? Uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Entende? Então, é importante isso aqui, olhar. Lembrando, assim, gente, isso aqui não é uma constelação. Isso aqui é uma live sobre o medo da prosperidade, do porquê que a gente tem medo de não conseguir dar conta e o que faz com que a gente pare no processo, tá bom? Eu só resolvi exemplificar para mostrar o quanto esses medos nos afastam da nossa prosperidade. E que quando a gente resolve todos esses medos, a gente olhou um por um. Então aproveitem para assistir a live, porque a gente falou de um por um. Ainda assim, quando a gente tira todos esses medos do caminho, tem um medo que é um sabonete que escorrega, que é o medo de ganhar dinheiro. E aí, quando não há mais nenhuma barreira para que você tenha um fluxo de dinheiro na sua vida, você para de olhar para o dinheiro. E se você não olha para o dinheiro também não olha para você. E aí você começa a deixar dinheiro na mesa. E aí o dinheiro vira pó. Lembra da última live que eu falei para vocês? O dinheiro vira pó. Porque a gente transforma algo em nada. É isso que a gente faz. Quando a gente se agarra aqui nesses medos. Agarra eles todinhos assim, deixa tudo juntinho da gente ali protegido. Só que não, né?
Só que afasta a gente dessa prosperidade que a gente quer. Certo?